Fala, meus amigos ligados aqui no canal do Red and Gold BR, aqui quem fala com vocês é o Nick. E hoje a gente tem o nosso queridíssimo e mais esperado NFL Mock Draft de escolhas do 49ers. E qual que vai ser a nossa dinâmica desse Mock Draft, tá? Esse daqui vai ser escolhas que eu faria, tá? Se eu fosse GM, o que que eu gostaria que acontecesse, o que que eu faria, tá? Depois a gente vai ter um mock draft do que eu acho que vai acontecer, tá? Então a gente vai ter esses dois cenários diferentes aí, tá? E aqui, como é que vai ser? É muito improvável que aquele jogador que eu queira escolher, que eu goste mais, esteja disponível na escolha. Então, conforme as escolhas forem acontecendo, elas forem saindo aqui e eu for fazendo as minhas escolhas, eu vou explicando para vocês, tá? O que eu acho do porquê que eu fiz aquela escolha, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso mock draft aqui, tá? Vou dar o play. Então, vamos lá. Aqui a gente já tem um cenário interessante. Por quê? Porque a gente tem o Keldrick Falk, Ed de Auburn, disponível. Caden Proctor, Offensive Tackle de Alabama. O Caleb Lomo, Offensive Tackle de Utah. Peter Woods, Defensive Lineman de Clemson. Emmanuel McNeil Warren, Safety de Toledo. E Omar Cooper Jr., recebedor de Indiana, tá? Aqui, como a gente pode ver, o que, que ele está sugerindo para a gente são offensive tackles. Eu não acho que vá ser escolhido um offensive tackle aqui na escolha 27 do 49ers, tá? E assim, eu acho que a nossa posição de defensive linemen, tá? Ed, DT, pelo que eu vi no roster, eu fico tranquilo com o que a gente tem, tá? Eu fico tranquilo com o que a gente tem. Porém, um setor que me preocupa não é o de defensive linemen, não é o de offensive tackles. Nesse caso aqui, nesse cenário, tá? É os de defensive backs, tá bom? Se você viu o último vídeo que saiu, você viu que a minha escolha seria o Omar Cooper, tá? O Omar Cooper Jr. E realmente aqui seria o Omar Cooper Jr. a minha escolha sem titubear nem nada, tá? O que eu acho que seria interessante. Eu não acho que o Caleb Lomo, que o Keldrick Falk, eles vão estar aqui disponíveis nessa 27, tá? Peter Woods talvez, tá bom? Mas, como eu tenho uma certa preocupação com os jogadores de secundária. Então, o que eu tenho de opção aqui é o Emmanuel McNeil e Colton Hood, cornerback de Tennessee, tá? O que, que eu vou fazer aqui? Nesse cenário, eu vou com Emmanuel McNeil, tá? Eu acho que se ele estiver disponível nessa escolha, que eu acho que não vai estar, ele tem que ser escolhido. Eu acho que ele vai conseguir entregar pra gente na posição de safety o que a gente não conseguiu ter e o que a gente não vem conseguindo ter, tá? O Jerry Brown, ele nunca foi um jogador consistente, foi um jogador com muitas falhas, tá? Desde o seu ano de rookie. E a gente tem o Malik Mustafa e o Jason Pinnock, tá? Esses são os nossos três safeties, tá? O Malik Mustafa, ele tava até jogando bem, tá? Ele, ele tava sendo aquele jogador porradeiro, aquele jogador forte, aquele safety que ele vai até o final da jogada, tá? E eu tava gostando muito do que eu vi dele, porém, depois que ele voltou da lesão dele de LCA, ele não tem jogado bem, ele não tem sido um bom jogador. Jason Pinnock, ele tem sido ali um veterano para ajudar na posição, junto do Jair Brown, mas nenhum dos dois eu gosto muito, tá? Mas eu acho que eu ainda prefiro o Jason Pinnock sobre esses dois por ser veterano, tá? Por ser talvez um pouco mais experiente, mas não por ser o melhor. Então eu acho que o Emmanuel McNeil e o Jason Pinnock eles ajudariam muito nesse setor do fundo de campo, nessa posição de safety, tá? Então essa vai ser a minha escolha, tá? Eu acho também que o 49ers tem sofrido um pouco com jogadas de longa distâncias, né, com passes longos, jogadas mais profundas, tá? Dificuldade de acertar tackles, isso foi uma das coisas que a gente mais viu, tá? Jogadores perdendo tackles e tudo mais, e eu acho que é algo que precisa
ser solucionado o quanto antes, porque teve jogos que, por mais que a gente conseguia pontuar, que a gente conseguia fazer com que o ataque fosse competitivo, a defesa ela não era competitiva nesse tanto, tá? Principalmente os defensive backs. Então, isso é uma coisa que me preocupa, tá? Então, eu acho que urge a necessidade de ter um pouco mais de atenção para esse setor de defensive backs, tá bom? Então, aqui, na nossa segunda rodada, o que a gente tem de interessante? A gente tem Chase Bisontes, tá? O IOL de Texas A&M, Keon Scott, cornerback de Miami, muito bom cornerback. Zacharian Branch, recebedor de Georgia. Eu acho que aqui para vocês deve estar aparecendo um pouco depois quando eu scrollo aqui a tela, tá? Mas aí vai aparecendo aos poucos. O que mais que a gente tem? Tá, tem o Zacharian Branch aqui. Elijah Surratt aqui também, tá? Elijah Surratt. Nesse cenário aqui, tá? Nesse cenário, confesso que essa segunda escolha aqui é um pouco mais difícil, tá? Aqui ele tá sugerindo pra gente recebedor, tá? Eu acho que até mesmo porque não tem muitos jogadores de linha ofensiva que seriam bons pra gente, né? Eu vou escolher o Zacharian Branch. Eu vou com o Zacharian Branch, recebedor de Georgia, tá? É um recebedor que, cara, ele tem uma estatura ok, tá? Ele não é muito baixo, ele não é muito alto, ele tem uma estatura mediana. É um jogador explosivamente explosivo, tá? Inventei esse termo agora. É um jogador muito rápido, tá? É um jogador que consegue esticar muito o fundo do campo pela sua velocidade, tá? Ele tem muito destaque pela sua velocidade. É, é um jogador que também tem as mãos seguras, tá? Ele consegue fazer as recepções sem muita dificuldade, sem dropar a bola, sem entregar fumbles. É um jogador que eu gostaria de ver também no 49ers ali pela segunda rodada, tá? E o 49ers gosta de draftar alguns jogadores que vêm de Georgia. Então, assim, é um jogador que eu gostaria também, que eu acharia interessante o 49ers draftando ele. Vi alguns jogos dele lá em USC. É um pouco similar ao estilo de jogo do Omar Cooper, mas eu acho que para a segunda rodada seria um ótimo valor, tá? Seria uma grande adição. E eu acho que chegaria também para ser ali brigar pelo menos por recebedor 3. Se vocês não conhecem Zachariah Branch nem nada, vão atrás dele, procurem ver os vídeos dele, porque ele é muito bom. É um ótimo valor aqui para a segunda rodada, tá? Ficaria muito contente com essa escolha dele. Então aqui na escolha 127 da quarta rodada, tá? O que ele tá aqui sugerindo pra gente? Ele tá sugerindo OT, tá? Como a gente não pegou nenhum OT até agora, o que a gente tem disponível? Logan Jones, de Iowa, Chandler Rivers, Sarouche, Tyrande de Stanford, que inclusive o John Lynch esteve no Pro Day de Stanford, tá? Pra ver o Sam Roche. O Dalen Everett, cornerback de Georgia, mas eu vou com um offensive tackle, tá? Eu acho que aqui é uma posição, é um cenário que daria para escolher um offensive tackle. Como aqui a gente tá falando de quarta rodada, né, e são muitos jogadores que eu não conheço, que eu não fui muito a fundo, eu vou pelo que tem de melhor disponível, tá? Então eu vou aqui com o offensive tackle Jude Bourrai de Boston College. Aqui na escolha 133 do 49ers, eu acho que aqui a gente pegou um safety, um recebedor, offensive tackle, e eu acho que aqui cabe um running back, hein? A gente tem o Emmett Johnson de Nebraska, Damon Claiborne de Wake Forest, Keaton Allen de Penn State. Aqui eu vou com Damon Claiborne, tá? Eu acho que o Emmett Johnson ele não vai estar disponível aqui, eu acho que ele já vai ter saído, então tem mais possibilidade do Damon Claiborne sair aqui nessa rodada, tá? Não precisamente nessa escolha, mas nessa rodada. Aqui, essa daqui é qual escolha nossa? É a 138. Eu acho que tá passando aqui em cima, só como eu tirei o zoom da tela, né? Deixa eu ver. 138 e a 139 da quarta rodada, tá? Deu pra ver. Aqui ele tá sugerindo pra gente running back,
tá? Mas eu vou diferente. Eu vou com cornerback, tá? Aqui, eu acho que o Dalen Everett, ele não vai estar disponível aqui também, eu acho que ele já vai ter saído, mas como ele está aqui, a gente também tem o Domani Jackson de Alabama, hein? Mas eu vou de Dalen Everett, que eu acho que é o melhor valor disponível aqui para cornerback, tá? E aí, já para nossa próxima escolha, eu acho que é a última também, né? Isso, já é a última. Aqui na nossa última escolha, tá? Na 139 da quarta rodada, eu seleciono Caden Curry, edge de Ohio State. Aparentemente é o melhor valor disponível aqui da posição para a gente, então vou selecionar ele. Assim a gente vai finalizar o nosso mock draft. Então, meus amigos, esse daqui ficou o nosso NFL mock draft, o nosso primeiro NFL mock draft, que é o que eu faria, como eu disse para vocês, se eu fosse o GM do 49ers. Quais as escolhas que eu faria, tá, nesse cenário? Então, a gente tem na primeira rodada Emmanuel McNeil Warren, safety de Toledo, tá? Zachariah Brandt, recebedor de Georgia. Jude Bowery, offensive tackle de Boston College. Desmond Claiborne, running back de Wake Forest. Dalen Everett, cornerback de Georgia. E Caden Curry, edge de Ohio State. Tá? Esse daqui ficou o nosso mock draft. Tem algumas das notas aqui, né? Mas eu não levo muito em consideração. Bom, rapaziada, e esse daqui foi o nosso primeiro mock draft aqui de escolhas do 49ers, tá? Escolhas que eu faria se eu fosse o GM, o que eu gostaria de ver, tá bom? Depois, posteriormente, vai ter o que eu acho que pode acabar acontecendo, o que vai acontecer, tá? Imaginando ali o cenário do 49ers, né? O que passa na cabeça do John Lynch, do Kyle Shanahan, tá bom? E depois, um NFL Mock Draft geral da primeira rodada, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês não concordam, se vocês discordam, deixa aqui nos comentários aqui embaixo a opinião de vocês para eu saber, tá? Vou estar respondendo todo mundo, vou estar dando uma atenção para vocês, vou estar conversando com vocês, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo, beleza? Falou, tchau e abraço, é nóis, até a próxima.